Olha, aparentemente, a derrubada do Bashar al-Assad, lá da Síria, o pai dele também foi ditador lá, essa ditadura é de pai para filho. Parece que Coreia do Norte também passa de pai para filho. Na Síria, mesma coisa, passava de pai para filho. Parecia que agora as coisas iam se estabilizar. Mas logo na abertura do jornal, nós vimos aqui no noticiário que pessoas ainda relacionadas ao ditador se rebelaram, pegaram em armas e mataram 14 pessoas. Parece que o clima ainda não é um clima estável, esse é um ponto. O segundo é o seguinte: será que a Síria vai se tornar um novo Afeganistão? Será que as mulheres vão poder ir para a escola? No Afeganistão, você sabe que elas não podem nem falar na rua. Então, para isso, nós estamos aqui com o professor José Niemeyer, que é coordenador do Departamento de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor Niemeyer, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Oi, Heródoto, um prazer falar com você mais uma vez. Um abraço a todos e principalmente o assinante da Nova Brasil. Feliz Natal e um bom ano a todos. Muito obrigado igualmente. Professor, e aí? Como é que fica então essa situação? É possível dar um vislumbre sobre ela? É muito cedo ainda? O novo governo está estável? Qual é a sua avaliação? Olha, Heródoto, eu acho que do ponto de vista de uma certa harmonia no Oriente Médio, foi muito importante a queda de Bashar al-Assad. É um líder que cometeu durante décadas, né, assassinatos em massa, inclusive com armas químicas na Síria, destruindo o país, inclusive do ponto de vista da infraestrutura. E isso gerou uma guerra civil fratricida. Esses grupos estão presentes. O novo governo está tentando criar um consenso mínimo, mas existem grupos apoiados pela Turquia, grupos apoiados pelos Estados Unidos, existem os grupos ligados ao governo de Bashar al-Assad. É muito difícil, depois que um governo é deposto, você terminar de uma vez por todas com a influência do antigo governo, porque essa influência fica no serviço secreto, fica nas Forças Armadas, nas forças policiais e em próprios grupos da população, né? A população, parte dela, pode apoiar Bashar al-Assad e aquela sua antiga agenda. Então, ainda é tudo muito indefinido na Síria. Mas ela já trouxe, a situação da Síria já trouxe uma questão importante. Israel ficou relativamente satisfeito e você pode perceber que Israel diminuiu as suas ações mais ofensivas com relação ao sul do Líbano e mesmo com relação a Hamas. Continuam essas duas hipóteses de guerra, essas duas guerras específicas, mas Israel se sentiu um pouco menos ameaçado, porque a Síria também fazia parte dos países que se colocam de maneira contrária aos interesses de Israel. Então, acho que nós temos que aguardar um pouco, Heródoto, mas é uma situação grave. Como será grave a situação também na Ucrânia depois de um possível armistício? As guerras civis são processos de difícil controle. Quando elas começam, é difícil você saber quando elas vão terminar definitivamente. Professor Lima, é possível que a gente tenha um novo governo também religioso na Síria, como temos em outras nações ali do Oriente Médio? Excelente pergunta, Heródoto. Todos os países do Oriente Médio, os países árabes, têm uma influência muito grande da religião na maneira de governar. É possível, sim, que com o passar do tempo, o novo governo na Síria acabe para si uma agenda também religiosa, para e passo com a laica governamental. No Brasil, nos países ocidentais, nós temos esse que eu acho muito avissareiro, de não misturar religião com política, até que nos prove ao contrário, né? Inclusive aqui no Brasil. Mas espero que tudo continue assim, com o Estado laico e com os governos também atuando de maneira laica. Mas no Oriente Médio, nos países árabes, no norte, em alguns países da África, países que têm uma influência islâmica muito grande, você acaba tendo uma mistura entre interesses religiosos de grupos específicos e o governo naquele momento. Professor Niemeyer, na sua avaliação, a potência que mais perdeu influência com a queda do Bashar al-Assad poderia ser a Rússia, haja vista que a Rússia tem, ou tem, não sei, base militar, naval e também aérea no território sírio? A Rússia é uma parceira da Síria do ponto de vista estratégico militar. Ela continua operando, sim, as suas bases, suas centrais de inteligência na Síria. Mas quem perdeu nesta situação de mudança de regime, quem perdeu mais foi a Rússia. Tanto foi que Bashar al-Assad, com toda a sua foi para a Rússia e está vivendo hoje em Moscou
com toda a sua família e com todo o seu séquito. Levou com ele muitos funcionários mais diretos. Então, sim, a Rússia perdeu. Mas a Rússia perde na Síria, mas cada vez mais aumenta a sua influência na Ucrânia, né? em terra invadida da Ucrânia. Ontem, antes de ontem, noite de Natal, nós sabemos, eu acho que você noticiou aqui, a Nova Brasil noticiou, que mais de 1 milhão de ucranianos ficaram sem energia e sem calefação depois de um ataque muito poderoso de mísseis russos contra centrais de energia na Ucrânia. Isso mostra que Putin cada vez mais está agindo para diminuir a moral da população ucraniana. Você ficar no inverno, como é o inverno ucraniano, sem calefação, na noite de Natal, tem um simbolismo muito grande e vai muito de encontro aos interesses do povo ucraniano. Perfeito. Professor Niemeyer, muito obrigado. Eu que agradeço, Heródoto. Um abraço a você e a todo assinante da Nova Brasil. Muito obrigado, doutor José Niemeyer, professor e coordenador do Departamento de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Gostaria de destacar, inclusive, aqui várias coisas, mas destacar uma delas. Quando o professor Niemeyer lembra que a potência que foi mais atingida pela mudança de poder na Síria foi a Rússia. A Rússia é uma parceira da Síria do ponto de vista estratégico militar. Ela continua operando, sim, as suas bases, suas centrais de inteligência na Síria. Mas quem perdeu nesta situação de mudança de regime, quem perdeu mais foi a Rússia. Tanto foi que... Agora são 8h26.